Estamos em Gálatas, capítulo 5, e agora vamos estudar o trecho dos versículos 2 a 12. Paulo continua na sua luta para convencer os Gálatas a voltarem ao caminho da salvação pelo Evangelho de Cristo, e não pela feitura de obras. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo iluminação do Espírito Santo para entender tudo o que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos no estudo. Vamos lá, versículo de número 2 do capítulo 5 de Gálatas. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Aceitar a circuncisão, no caso dos Gálatas, seria o mesmo que jogar a toalha com respeito à justificação pela fé em Cristo. Se os Gálatas aceitassem isso, estariam como que, vamos dizer assim, oficialmente, abrindo mão do sacrifício de Cristo por eles. Às vezes as pessoas falam assim, quando leem esse texto: então aqui nesse caso, os Gálatas estariam perdendo o sacrifício que Cristo fez por eles na cruz do Calvário? É isso? Então é possível alguém perder a salvação? Não, na verdade, isso é um modo de falar. Quem foi alvo do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário vai ser salvo de qualquer maneira, pois ninguém pode arrebatar das mãos de Jesus uma ovelha pela qual ele morreu. Se você olhar, por exemplo, João capítulo 10, versículo 11, 15, 27 e 28, olha o que Jesus fala ali: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, aqueles pelos quais Cristo morreu na cruz do Calvário, estes vão ser com certeza salvos. Não tem como. Deus não pode punir duas vezes pelos mesmos pecados. Se ele puniu os seus pecados em Jesus, na cruz do Calvário, como é que ele vai punir de novo, condenando você ao inferno? Isso não tem lógica. Algumas igrejas aí chegam a dizer: Jesus morreu por cada pessoa, mas se a pessoa não aceitar Jesus, então esse sacrifício não será válido para ela. Isso não faz sentido algum. Quando Adão pecou lá no Éden, nós fomos, a partir daquele momento, transformados em pecadores. Ninguém precisou fazer uma escolha para isso. Eu escolho ter sido representado em Adão, então eu vou ser afetado pelo pecado dele. Não, Deus estabeleceu: Adão é o representante da humanidade, e uma vez que ele caiu, todos aqueles que estavam representados nele caíram juntos. Deus não pediu a opinião de ninguém com respeito a isso. Da mesma forma acontece com Cristo. Todos aqueles que foram representados por Cristo na cruz do Calvário, esses foram justificados em Cristo, independentemente da opinião deles. Eu não concordo ou deixo de concordar. Além do mais, quem foi justificado em Cristo há de crer em Cristo. Por quê? Porque todos que forem justificados em Cristo, estes vão receber a visita do Espírito Santo em suas vidas. O Espírito vai fazer uma obra na vida dessas pessoas e convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito também vai regenerar essas pessoas. Então, quando Jesus fez a sua obra na cruz do Calvário, ele fez uma obra completa. Ele não só morreu por nós, como também ele garantiu que nós vamos receber a regeneração do Espírito e fazer parte do seu rebanho. A obra é completa, não é só feita em parte. Então aqui quando Paulo diz: vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ora, se os Gálatas, se eles realmente abraçarem a autojustificação, que é aquilo contra o que Paulo vem falando o tempo todo, se eles seguirem por esse caminho, então Cristo não vai ser de utilidade nenhuma para eles. Se isso se confirmar, o que nós vamos aprender daí? Que, na verdade, nunca eles tiveram Cristo de verdade na vida deles. Nunca tiveram. Agora, se eles, ao terem ouvido essa advertência do apóstolo, se eles se emendaram, se eles se consertaram, se eles resolveram firmar, de fato, compromisso com Cristo, isso quer dizer o quê?
quer dizer que eles sempre foram de Jesus, que eles sempre foram eleitos de Deus. Essa é a verdade. Então, como é que funciona essas advertências que Paulo dá, que Pedro dá, que Jesus dá na Bíblia? Elas funcionam de forma diferente para quem é eleito e para quem não é eleito. Se a pessoa for uma eleita, ela vai ver naquela advertência realmente uma oportunidade de consertar o seu caminho. Se a pessoa não for eleita, ela vai ignorar a advertência e vai continuar no seu caminho errado. É assim que funciona. O apóstolo continua, versículo 3. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Olha como é que Paulo começa esse versículo. De novo, então ele já havia dito isso antes. Mas aí você pergunta para mim, professor, onde Paulo já havia dito na Epístola aos Gálatas que aceitar a circuncisão seria um compromisso com a guarda de toda a lei? Onde foi que ele disse isso? Não, ele não disse exatamente isso. Ele falou o seguinte: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ele falou isso lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Presta bem atenção agora. Todos que resolverem guardar a lei para se justificar, seja por se deixar circuncidar, ou através da guarda de um dia, ou pela frequência semanal a uma igreja, qualquer coisa, se a pessoa fizer isso visando a uma autojustificação para obter vida eterna, essa pessoa é obrigada a guardar toda a lei. Essa é a maldição reservada para aqueles que resolvem seguir por esse caminho, você entende? E Paulo ainda diz assim, olha, testifico a todo homem. Em outras palavras, afirmo com certeza e determinação, eu asseguro, todo homem que se deixar circuncidar ou faz qualquer outra coisa como um meio para se salvar, está obrigado a guardar toda a lei. Então, não se esqueça disso. Se você resolve fazer alguma coisa como meio de autojustificação para obter salvação, então você é obrigado a observar toda a lei de Deus. Não vale ficar escolhendo, eu vou obedecer isso, vou obedecer aquilo. Não. Se você resolve seguir por esse caminho, saiba que há uma maldição para esse tipo de gente. Esse tipo de gente tem que observar toda a lei. E aí, como é que fica? Versículo 4. Olha que palavras duras do apóstolo Paulo. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Que coisa, hein? De Cristo vos desligastes, da graça decaístes. É por isso que eu coloquei no título desse estudo de hoje as seguintes palavras: ou Cristo ou nada. Eu quero que vocês lembrem agora que os judaizantes, eles não eram contra Jesus não, viu? Eles não eram contra Jesus. Eles criam que o nosso Senhor era o Salvador. Eles criam nisso. Mas não é um Salvador suficiente para salvar. Não é, não. Na opinião dos judaizantes, era preciso crer em Jesus e guardar a lei também. Cristo não é suficiente. É preciso crer em Jesus, sim, mas é preciso observar a lei também. Paulo esclarece aqui neste versículo que é Cristo ou nada. Se quiserem observar a lei para serem salvos, ok, tudo bem. Mas Cristo não tem mais nada a ver com isso. Cristo está fora desse negócio. Isto é, Jesus tem que ser exclusivo na nossa salvação. É só Ele. Só. Nada de lei, nada de obra. Aí você vai perguntar para mim, professor, isso não incentiva a libertinagem? Isso não se torna uma autorização para pecar? Porque se eu insisto nessa mensagem de que só Cristo, nenhuma obra, é bem provável que algumas pessoas pensem assim: ah, então o que impede de pecar se eu só preciso crer em Cristo, se obra não tem nada a ver com isso? Ora, se você crer em Jesus
Jesus e mesmo assim você pecar ou viver uma vida cristã de forma relaxada, para isso existe o que eu chamo de castigo divino disciplinador. Ouviu? Vou repetir: castigo divino disciplinador. Mas Deus jamais vai condenar você ao inferno. Jamais. Essa ideia de que alguém que comete pecados pelos quais Cristo já morreu na cruz, uma pessoa dessa pode ser condenada ao inferno, isso é ridículo. Ridículo. Aí você insiste: professor, o que é esse castigo divino disciplinador? Esse castigo é aquele mencionado lá em Hebreus capítulo 12, versículo 4 a 11. Presta atenção. Diz lá: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estás sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles quem? Nossos pais, na carne, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Aí você acrescenta isso o que Paulo vai dizer mais à frente aqui na Epístola aos Gálatas. Lá no capítulo 6, versículo 7, ele vai dizer o seguinte: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E vou acrescentar outro texto, Hebreus 10, 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus não deixa de disciplinar um crente. Ele não deixa de fazer isso. Ele não vai condenar o inferno, porque o crente foi salvo em Cristo. Mas ele também não vai fazer vista grossa para os pecados dos crentes. Não! Se você viver uma vida cristã relaxada, você vai sofrer as consequências disso. Agora, dizer que o crente que peca, ele vai ser condenado ao inferno, ou ele não é crente por causa disso, isso é besteira, isso é tolice. Muitos pastores, menosprezando a suficiência de Cristo para salvação, eles ficam ensinando essas coisas. Certa vez, eu ouvi um pastor dizendo num vídeo do YouTube que se a pessoa crê em Jesus, mas comete o mesmo pecado toda semana, ela não vai ser salva. Aí eu pergunto para esse pastor: e que tipo de crente que vai fazer isso? Que tipo de crente que vai viver pecando? O que é que a Bíblia ensina sobre isso? O apóstolo João fala lá em 1 João 3, versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Isso aí que esse pastor está falando é besteira, é tolice. Se o sujeito for crente mesmo, e ainda assim ele relaxar na vida cristã, como fez Davi, lembra que Davi, ele chegou ao ponto de adulterar e causar a morte de um homem por causa desse adultério. O que Deus fez no caso de Davi? Deus puniu severamente Davi, mas depois de puni-lo, restaurou Davi. Não o condenou ao inferno, não. Restaurou. Então nós temos que ter muito cuidado com essas filosofadas aí e no fim acabarmos ensinando salvação por obras e não por Cristo. O crente, ainda que ele peque, ele não vai ser condenado ao inferno. Vai ser castigado, vai ser disciplinado, mas jamais condenado à perdição. Continuaremos então na próxima aula.